Olá e seja bem-vindo ao nosso nono estudo do livro Exerta-se em Piedade. O livro Exercitar-se em Piedade trata a questão do caráter cristão. Isso seria agora nosso nono estudo e hoje nós vamos pensar sobre a característica de paz. A paz deve ser a marca de uma pessoa piedosa. E a razão por isso é simples. Paz é uma característica divina. Deus é paz. Deus é chamado o Deus da paz. Várias vezes no Novo Testamento, Deus tomou a iniciativa de estabelecer a paz com os homens rebeldes por meio de Cristo Jesus. E Deus é o autor tanto da paz pessoal quanto da paz entre as pessoas. A paz deve fazer parte do nosso caráter também, porque Deus nos prometeu a sua paz. Ele nos ordenou que deixássemos a paz dele governar em nossas vidas e relacionamentos, porque a paz é um fruto do Espírito e, portanto, uma evidência da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Um olhar mais atento às Escrituras revela que a paz bíblica é realmente uma realidade tripla. Há paz com Deus, há paz dentro de nós e há paz com outras pessoas. Nós vamos refletir um pouquinho sobre estas três coisas. Essas não são três tipos de paz que são paralelos, mas não relacionadas. Ao contrário, são três expressões diferentes de só uma paz, a paz que Deus nos dá. Esta paz é chamada de fruto do Espírito. E essas diferentes facetas de paz se complementam e reforçam, produzindo dentro de nós um traço de caráter geral de uma pessoa pacífica. Cada aspecto possui características únicas que acabam contribuindo de maneiras variadas para a vida de um homem ou a mulher de paz. A primeira coisa que eu queria destacar com vocês é este conceito, o fundamento, paz com Deus. A base da nossa paz com Deus é a nossa justificação pela fé em Cristo Jesus. A Escritura diz em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o ponto em que toda paz começa. Não podemos ter paz interior ou paz com outras pessoas até, primeiramente, termos paz com Deus. Antes da nossa salvação, porque nascemos em pecado, a nosso relacionamento com Deus era caracterizado por alienação e inimizade, de acordo com Colossenses 1:21, onde a Bíblia diz: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então, antes de conhecer Deus em Cristo Jesus, houve uma falta de paz em nossos corações porque houve uma separação entre nós e Deus. Nós éramos objetos da sua ira divina, um estado de rebelião. Estávamos dentro de numa estado de rebelião contra ele. Embora o estupor religioso em que vivíamos e as circunstâncias particulares das nossas vidas possam ter nos dado uma falsa sensação de paz, na realidade, nós éramos, como a Bíblia diz, em Isaías 57:20-21, mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo.
Para os ímpios, não há paz, diz o meu Deus. Então, isso não fosse a nossa vida antes de conhecer Cristo Jesus. Mas, como resultado de conhecer Cristo Jesus, por meio do Evangelho, a Bíblia nos ensinamos, ao encontrar um relacionamento pessoal com Deus pela fé em Jesus Cristo, tudo isso do passado muda. Em vez de se opor a nós, agora a Bíblia diz que Deus é por nós. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora Deus está agindo em nossas vidas, podemos ter certeza. Apesar das circunstâncias, apesar dos desafios que estamos enfrentando, Deus está atuando. A paz com Deus é o fundamento da paz dentro de nós mesmos e da paz que nós queremos ter com outras pessoas. Esse fundamento, paz com Deus, não garante que esses outros aspectos da paz ocorram automaticamente. O fato que eu estou reconciliado com Deus não queria dizer que eu vou ter paz em meu coração, no meio das minhas circunstâncias, ou que não vou ter conflitos e dificuldades com outras pessoas. Não. Para mim, lidar com paz na minha vida interior, para mim, lidar com paz com outras pessoas, faz parte do meu discipulado, faz parte do meu exercitando-se em piedade. Então, devemos buscar aquele que contribui para a paz, tanto dentro de nós, quanto fora de nós, em nossos relacionamentos. Então, nós sempre precisamos pensar o que vai contribuir à paz na minha vida interior e o que vai contribuir à paz em meus relacionamentos com outras pessoas. Esta busca de paz é feita na dependência total do Espírito Santo, percebendo que a paz é seu fruto e a paz não é nosso. Então, vamos pensar agora um pouquinho sobre paz pessoal. O fundamento da nossa paz é paz com Deus. E isso vai se manifestar, vai fluir em nossa própria paz pessoal. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes, nas coisas maiores da vida, nós vamos buscar Deus no meio daquelas circunstâncias pesadas e intensas. Mas, de fato, todos nós reconhecemos que muitas vezes é fácil deixar as coisas pequenas nos roubar da nossa paz na vida cotidiana. Como eu vou pagar para esta conta? Como vou resolver esta situação? Como vou até lidar com essas circunstâncias difíceis no meu trabalho? Como eu vou até lidar com mudanças na família? Tanta coisinha que vai aumentando, e o resultado é que estas coisas vão tirar de nós a nossa paz. Todavia, Cristo nos promete a paz dele em todas as circunstâncias da vida, como está escrito em João 16:33. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, esta paz prometida por Cristo Jesus tem dois aspectos importantes. Vamos pensar sobre estes dois aspectos. A sua primeira promessa foi que, sem dúvida, teremos problemas aqui neste mundo. As mesmas circunstâncias que roubam nossa alegria também nos roubam da nossa paz. O denominador comum de todas essas circunstâncias é a incerteza. O que vai acontecer com o meu trabalho amanhã? O que vai acontecer com a minha família amanhã? O que vai acontecer com a minha saúde? De fato, a vida é cheia de momentos assim. A segunda promessa, igualmente verídica,
aqui nesta promessa de Cristo Jesus é a seguinte, é uma promessa gloriosa. Cristo Jesus tem vencido o mundo. Jesus foi designado chefe de todo o universo, fazendo tudo em nome da sua igreja, reinando em nome da sua igreja. Ele tem poder sobre o universo na sua totalidade. E Cristo Jesus exerce em nosso favor o seu poder para nosso bem, como os filhos redimidos do Senhor. Efésios 1:22 diz: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Quando a Bíblia diz, Romanos 8:28, que Deus está atuando em todas as coisas para realizar o bem na sua vida, isso é um comentário sobre Efésios 1:22. Todas as coisas aqui neste universo estão embaixo da autoridade de Cristo Jesus. E Cristo Jesus está atuando para o bem e o progresso da sua igreja. Mateus 10:29-31 diz o seguinte sobre o cuidado de Cristo Jesus aqui neste mundo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem do que muitos pardais. Nenhum detalhe na sua vida é pequeno demais, ou nenhum detalhe na sua vida é tão minúsculo que escape dos olhos e da atenção do seu Pai Celestial. Ele sabe tudo. E agora Jesus, em sua glória ascendida, exerce o mesmo cuidado de vigilância em nosso favor. Jesus Cristo está conosco. Então, isso nos leva a uma pergunta. Então, por que nós nos preocupamos ainda tanto? Porque, simplesmente, muitas vezes, nós não acreditamos na palavra do Senhor. Não estamos realmente convencidos de que o mesmo Jesus que pode manter um pardal no ar sabe onde está a nossa bagagem perdida, ou como nós vamos pagar aquela conta do conserto do carro, ou como podemos chegar ao nosso destino dentro do prazo do tempo. Ou se acreditarmos que ele pode nos livrar através das nossas dificuldades, duvidamos que ele esteja disposto de fazer isso. Deixamos até Satanás semear dúvidas em nossas mentes sobre seu amor e cuidado para conosco. Há 2 passagens bíblicas que podem nos ajudar. 2 passagens das Escrituras serão muito úteis para nós irmos a Deus para encontrar a paz que todos desejam. Filipenses 4:6-7 diz: Não andem ansiosos por causa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O grande antídoto para a ansiedade é ir a Deus em oração. Devemos orar sobre todas as coisas. Devemos orar em fé, acreditando que Deus nos ama, que Ele está até vigiando, que Ele está até nos dirigindo. Nada é grande demais para Ele manusear e nada é pequeno demais para escapar da sua atenção. Então, leva tudo ao Senhor em oração. Paulo também declara que devemos ir a Deus com ações de graças no meio das nossas ansiedades. Devemos agradecê-lo por sua fidelidade no passado e nos libertar de problemas.
porque a lembrança das misericórdias do passado é um grande estímulo para nós ter a fé forte no presente. Devemos agradecê-lo pelo fato de que ele está no controle de todas as circunstâncias de nossas vidas, e que nada poderia nos tocar se ele não permitir. Devemos agradecê-lo porque, em sua infinita sabedoria, ele é capaz de trabalhar nessas circunstâncias para nosso bem. Devemos agradecê-lo por causa do seu amor para nós. Ele não teria permitido tais coisas acontecer em nossas vidas se não fosse para nosso bem. E, finalmente, podemos agradecê-lo para não permitir que sejamos tentados, ou seja, uma sedução formal ou uma prova da nossa fé. Ambas as ideias são incluídas nessa ideia de tentação. Não, mas a Bíblia diz que ele não permite que sejamos tentados além que podemos suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então, nós vamos ver nossa fé sendo aumentada à medida que estejamos orando e agradecendo ao Senhor. O resultado prometido a nós, quando formos a Deus em oração com ações de graça, não é libertação das nossas circunstâncias. A promessa é a paz de Deus no meio das nossas circunstâncias. Uma das razões pelas quais não encontramos essa paz é porque, muitas vezes, nós não nos conformamos com nada além de libertação do problema. Deus, por meio de Paulo, nos promete paz, uma paz inexplicável. E esta paz transcende todo o entendimento. Esta paz divina, diz Paulo, vai proteger nossos corações e mentes contra a ansiedade, a qual você e eu somos tão propensos. Então, como eu posso aplicar isso na minha vida? Vamos fazer algumas aplicações rápidas aqui. Muitas vezes eu sinto ansiedade apesar da minha fé em Deus. Eu queria sugerir 2 passos a serem tomados quando eu estiver neste tipo de dilema. Primeiro, examine os seus motivos. É possível que você queira libertação da sua situação, em vez de experimentar a paz de Deus no meio da sua situação. As duas coisas não são iguais. Será que você está procurando a resposta errada, libertação das suas circunstâncias, em vez de paz de Deus no meio das circunstâncias que vêm como resultado da vontade soberana de Deus na sua vida? Segundo, recorra ao Espírito Santo para lhe trazer essa paz na sua vida. A paz vem do Espírito Santo. Lembra-se de que a paz é fruto do Espírito Santo atuando dentro de ti, dentro de mim. É o seu trabalho, o trabalho do Espírito Santo, que produz paz dentro de nós. Sua responsabilidade é chegar a ele em oração, pedindo paz e esperando por esta paz do Senhor. Uma segunda passagem que merece a nossa contemplação sobre essa questão de aplicação é 1 Pedro 5, 7 a 9. A Bíblia diz: lancem sobre ele toda sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistem-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos.
Então, como o príncipe dos caluniadores, ou seja, o diabo, acusa o homem diante de Deus, mas também este mesmo diabo calunia Deus diante do homem. Então, o Satanás, o acusador, está nos acusando diante do trono de Deus, e ele está acusando Deus diante até o tribunal da nossa consciência sobre a pessoa de Deus. Um dos pensamentos que muitas vezes vem na nossa mente quando passarmos por alguma provação intensa é: poxa, se Deus realmente me amasse, ele não teria permitido que isso acontecesse comigo. Ou, se Deus me amasse, ele ia fornecer uma saída para esta situação difícil e não ia continuar. Então, será que Deus me ama? Será que Deus é o Deus que a Bíblia diz que ele é? Meus irmãos em Cristo Jesus, esses pensamentos vêm de Satanás, vêm do diabo. Se falharmos em reconhecer a origem destas dúvidas, isso vai causar dois problemas. Em primeiro lugar, nós vamos pressupor que esses pensamentos temos origem em nossos próprios corações. Isso vai acrescentar um sentimento de culpa por ter pensamentos tão severos sobre Deus, quando a nossa mente já está ansiosa devido às nossas circunstâncias. Agora, temos que enfrentar a ansiedade e a culpa, agravando o nosso problema, que já é complicado. Em segundo lugar, travamos a batalha errada. Em vez de resistir ao diabo, tentamos lidar com nossos próprios corações perversos, pecaminosos, limitados. Embora haja muitas vezes em que tenhamos que lidar com nossos próprios corações pecaminosos. Esta não é o momento. Esta é a hora de resistir o diabo, que está questionando a bondade de Deus, que está levando você até duvidar o amor de Deus para você. E a Bíblia diz que temos uma ordem muito clara, juntamente com uma promessa: resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Tiago 4:7. Então, esta é a solução da Bíblia para a falta de paz dentro de nós. Leve todas as nossas ansiedades a Deus em oração, com agradecimento, e resista ao diabo quando ele calunia Deus para nós. Somente quando experimentamos a paz com Deus, trazendo nossas ansiedades a Ele, somos capazes de lidar com o terceiro aspecto de paz, a paz com outras pessoas. Conflitos e turbulências interiores muitas vezes resultam em conflito com outras pessoas. Por isso, devemos alcançar a paz interior para efetivamente buscar a paz com outras pessoas. Vamos finalizar pensando sobre paz com outras pessoas. A Bíblia dá muito ênfase sobre a importância de paz entre as pessoas, principalmente entre os cristãos. Por exemplo, Mateus 5:9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Romanos 12:18, façam tudo o possível para viver em paz com todos. Romanos 14:19, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Colossenses 3:15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos.
O Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E 1 Pedro 3:10-11. Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. E num sentido positivo, estas palavras significam uma busca intensa, né? Já notou os verbos usados nestas passagens? São verbos de ação, verbos de intensidade. Então, para o cristão, a busca de paz deve ser tão intensa que estejamos dispostos de nos expor e nos humilhar, se for necessário, a fim de alcançar o objetivo de paz com outras pessoas. Os conflitos que estão perturbando nossa paz com as outras pessoas devem ser enfrentados com coragem, mas graciosamente. Buscar a paz não significa fugir das coisas, da discórdia entre você e outras pessoas. Vamos considerar alguns passos práticos e bíblicos que podemos tomar para buscar a paz em conflitos com outros crentes. Em primeiro lugar, devemos lembrar que somos membros do mesmo corpo. Nós somos membros de uma família. Nós temos um relacionamento que vale a pena preservar e tratar numa forma adequada e correta. 1 Coríntios 12 diz, ora assim, como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, nós somos até membros do mesmo corpo. Somos cristãos, seguidores de Cristo Jesus. Precisamos levar isso sempre em conta. Ou, Romanos 12:5 diz, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Não apenas somos membros do mesmo corpo de Cristo, mas pertencemos uns aos outros. O cristão cheio do Espírito Santo vai valorizar estes relacionamentos. Aquela pessoa com quem você tem dificuldades em manter a paz pertence a você e você pertence a ela. Que contradição com a unidade do corpo de Cristo quando há discórdia entre os membros do corpo de Cristo. Devemos também ter em mente que é o corpo de Cristo do qual nós somos membros. É a sua glória, a glória do Deus Trino. E a honra da sua igreja que precisa ser levado em conta quando nós estejamos no meio de um conflito. Então, quando nós tivermos qualquer conflito dentro da igreja local, a glória de Deus sempre está em jogo em nossos relacionamentos mútuos. Poucas coisas são tão desonrosas por a causa de Cristo quanto os cristãos discutindo entre si. Terceiro, devemos reconhecer que a causa da discórdia frequentemente está totalmente ou parcialmente conosco. Devemos buscar um genuíno espírito de humildade sobre nossa própria responsabilidade em qualquer conflito, em vez de culpar inteiramente a outra pessoa. À medida que buscamos a paz, devemos estar preparados para enfrentar e, se for necessário, reconhecer qualquer atitude, ação ou palavra errada da nossa parte. Finalmente, devemos tomar a iniciativa de restaurar a paz. Jesus ensinou que não faz diferença se você fez algo errado com seu irmão ou ele com você.
De qualquer forma, você é sempre responsável por iniciar esforços em prol da paz, como está escrito em Mateus 5, 23 a 24, ou Mateus 18, 15. Se levarmos a sério a busca da paz, não vamos nos preocupar sobre qual de nós é o ofensor. Se tiver um problema entre eu e uma outra pessoa, o alvo deve ser sempre reconciliação, se for possível. Teremos um objetivo: restaurar a paz de maneira piedosa. O conflito não resolvido entre os crentes é o pecado e deve ser tratado como tal. Caso contrário, se não resolver até o problema se espalhará por todo o corpo como um câncer, até que exija uma cirurgia espiritualmente radical. Muito melhor lidar com o conflito enquanto seja mais facilmente contido dentro do corpo de Cristo. Muito mais poderia ser dito sobre este assunto, mas nós vamos encerrar aqui, porque a paz é um fruto do Espírito Santo. Somos dependentes da obra do Espírito em nossas vidas para produzir o desejo e os meios pelo qual buscamos a paz. Mas também somos responsáveis por usar os meios que ele nos deu e por tomar todas as medidas práticas para alcançar a paz interior e a paz com outras pessoas. Deixe-me encorajar cada um de vocês assistindo a este resumo deste capítulo. Memorize passagens das Escrituras, como Filipenses 4, 6 a 7, ou 1 Pedro 5, 7, Romanos 12, 18, ou qualquer outro que você achar especialmente útil na sua vida. Comece a meditar sobre estas passagens e peça que o Espírito Santo esteja trazendo elas à sua mente na próxima ocasião em que você precisar seguir os ensinamentos bíblicos na busca da paz. Lembra-se de que praticar a piedade envolve estes exercícios espirituais. A importância de meditar na palavra e toma até planos concretos de aplicar a palavra de Deus sobre a direção do nosso professor principal na vida cristã, o Espírito Santo. Que Deus abençoe e até nosso próximo estudo.